Bem-vindos. Durante a pandemia fiz centenas de entrevistas, a maior parte a médicos, muitas a médicos intensivistas. Começaram por enfrentar a pandemia combativos, continuam combativos, otimistas, com paciência para as perguntas dos jornalistas, mas o cansaço é visível. No início deste ano ficámos a saber o que é medicina de catástrofe, como estão os médicos e como vão estar quando a pandemia estiver sob controle e que desafios tiveram também e têm, naturalmente, os psicólogos. Vamos falar não só de médicos, vamos falar de todos os profissionais de saúde com psicólogos. São nossos convidados o Miguel Ricou, que está à distância a participar nesta conversa, o David Barreira, também psicólogo, e a Sónia Pinotti. Começamos pelo David e pela definição de burnout. O David trabalha com médicos, todos os que aqui estão trabalham com médicos e sabem do que é que nós estamos a falar hoje. Sim, ainda bem que faz essa pergunta, porque é um início interessante. Nós tentámos definir o que é este conceito de burnout, que é um conceito normalmente que não é muito falado em termos da sua definição. Portanto, o burnout foi definido nos anos 70 por um psicólogo alemão e é basicamente um déficit no estado emocional e físico resultante de uma exposição muito prolongada a um stress e aos requisitos do trabalho. Portanto, o burnout é um conceito associado a profissões, um stress profissional de pessoas que lidam com outras pessoas. Este conceito tem três dimensões fundamentais, que é a exaustão emocional, normalmente muito mais falada e associada a este termo, que é basicamente uma depleção de energia emocional para os requisitos necessários para o trabalho, para as funções que são necessárias. Uma segunda dimensão, que é a despersonalização ou o cinismo, que é um bocadinho aquele afastamento perante o outro, que é também uma segunda dimensão associada. E, por último, ainda a diminuição da autorrealização ou da autoeficácia, que é esta sensação que o indivíduo tem de não estar a ser suficientemente bom no seu trabalho e nos seus requisitos. Portanto, isto são as três dimensões associadas e, normalmente, no burnout poderão estar as três acima de um determinado cut-off, ou, como eu costumo e como nós costumamos gostar de analisar, normalmente analisamos cada dimensão por si e que nos dá, de facto, aqui um contexto de como é que as pessoas estão em termos deste requisito. O David já trabalhava com médicos antes da pandemia. Na pandemia agravou-se o burnout. É o outro burnout, é outra espécie de burnout, ou é só o agravar uma situação pré-existente? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu trabalho com a Ordem dos Médicos há mais de 10 anos, portanto, nós começámos por falar nesta questão do burnout precisamente por começarmos a ter casos próximos que justificavam olharmos para os médicos em particular, mas para os profissionais de saúde. Portanto, é daquelas profissões que ninguém pensa que devem ser tratados ou que precisam de ser tratados. Eles próprios são médicos. São uma classe difícil neste contexto de pedir ajuda física e psicológica e, portanto, este processo que teve ações de formação, sensibilização em todas as secções regionais sul, com congresso internacional, com as pessoas que mais trabalham no burnout, nomeadamente a professora Cristina Maslach de Berkeley, surge com este estudo nacional que sai para o público em 2017. É um estudo muito grande. Nós conseguimos avaliar perto de 10 mil médicos, portanto 12 mil ou 13 mil numa fase inicial, mas com respostas completas de 10 mil, portanto num universo de 49 mil médicos que existem em Portugal é muito significativo. É uma boa amostra. E, portanto, obviamente este estudo foi e tem a intenção ainda e está a quarta fase deste projeto em curso, que é a formação dos gabinetes de apoio ao médico, que já existem Norte, Centro e Sul, ter uma ferramenta e uma descrição muitíssimo clara do que é o estado efetivo da saúde ou do burnout
na classe médica, onde nós cruzamos várias variáveis. Portanto, o que é que pode ser vulnerabilidades na população médica que levam a este estado de burnout ou de engagement no trabalho, que é basicamente o oposto, é o envolvimento e o entusiasmo perante o trabalho, o oposto, e também o seu bem-estar psicológico, e que, por outro lado, que consequências este burnout pode ter a nível da saúde física, mental, perturbações de ansiedade, depressão, somatizações, portanto, esta descrição. E com esta ferramenta nós avançamos então para este apoio. Então essa ferramenta foi muito útil nesta fase. Esta ferramenta veio... Essa montagem... Veio na altura certa, portanto, em 2017 nós temos um retrato muito fidedigno do que se passa. E entramos nesta fase pandémica, a qual eu tenho alguma dificuldade ainda em perceber se de facto alguma coisa vai mudar nisto, ou se as pessoas... A minha ideia do terreno é que provavelmente quem estaria neste terreno vulnerável já antes da fase pandémica vai provavelmente ter consequências mais graves, necessitar de uma ajuda mais efetiva. Quem não está ou quem não estava nesse terreno, provavelmente pós isto, eu penso que se vão encontrar estratégias de dar a volta a isto com alguma facilidade. Deixe-me perguntar já à Sónia, porque vocês os dois têm um ponto de contacto, os dois montaram em cada um dos hospitais onde trabalham um gabinete. Fale-me desse gabinete de apoio a médicos. No nosso caso, no centro hospitalar, não foi bem um gabinete. Eu chamo-lhe gabinete, mas não será uma equipa. Uma equipa de apoio emocional ao profissional de saúde no âmbito da pandemia. Portanto, as minhas funções é no âmbito da saúde ocupacional, portanto, já desde 2014 que a tempo integral eu sou a psicóloga do centro hospitalar que dou apoio aos profissionais de saúde. E de facto desde o início da pandemia nós fizemos um olhar e percebemos que dentro da nossa realidade estariam e haveriam necessidades também, assim como percebemos noutros países e noutras realidades que estariam... E a reação foi rápida? O Conselho de Administração deu-nos logo muita abertura para reagir, percebemos que tivemos muita facilidade em implementar esta equipa, que teve apoio tanto a nível da saúde ocupacional como na unidade de psicologia, como da psiquiatria e outros intervenientes. Percebemos que iria ser necessário um olhar sobre a saúde mental, como sabemos, porque temos evidências científicas e temos estudos e percebemos que do outro lado do mundo já estavam a ser acionados mecanismos, nomeadamente linhas de apoio. A nível da psicologia estavam a fomentar também o apoio online, portanto, o que era uma novidade para alguns de nós. E estivemos sempre em sintonia com outras realidades, só que tivemos que adaptar à nossa. Existente, portanto, já existia, eu já fazia esse trabalho de apoio em gabinete, a nível da psicologia, do apoio individual e a nível de serviços, portanto, o combate, lá está, ao burnout não é de agora, não é uma situação, no entanto, veio a exacerbar e veio o contexto da pandemia. Perceberam rapidamente que, assim que rebentou a pandemia, que iam ter mais trabalho? Sim, principalmente pela quantidade de chamadas telefónicas que o Serviço de Saúde Ocupacional começou a receber. Eram ao minuto. O profissional de saúde precisou de respostas e precisou de orientação. De facto, no início... mediante todas as orientações que iriam saindo das entidades e dentro do centro hospitalar, essas respostas foram muito eficazes. O mês de março e de abril foram meses de reorganização, foram meses de agir e reagir perante a realidade. Deixe-me passar para o Miguel. Miguel, para falarmos da linha saúde da SNS 24, que teve esse apoio. Como é que funciona esse apoio? E se a adesão foi imediata, assim que ficou disponível esse apoio de saúde mental, como é que as pessoas reagiram e claro, se os médicos também telefonavam? Sim, boa tarde antes de mais. A linha foi criada muito rapidamente, acho que foi um tempo recorde, não é? Como resposta àquilo que naturalmente se adivinhava que iam ser as necessidades. Não é que também, mais uma vez, e falando agora só genericamente da linha, já não se adivinhasse
e não soubéssemos que a linha seria sempre uma resposta importante naquilo que pelo menos é o acesso à psicologia, à ciência psicológica por parte da população em geral, mas também se previu na altura que pudesse haver de facto um acréscimo de procura por parte de profissionais de saúde, e porque os queríamos naturalmente preservar e conseguir dar resposta àquilo que sabíamos que iam ser, não é, as necessidades exacerbadas daquilo que era o trabalho deles, previu-se logo à partida que eles pudessem também recorrer, e até se criou uma entrada específica para profissionais de saúde que nos permitiu até ter depois uma noção mais clara e mais rápida daquilo que era o recurso que faziam, e percebemos que cerca de 10% das chamadas para a linha vieram de profissionais de saúde, não é? Estão aqui incluídos essencialmente os médicos e enfermeiros, mas também outros, como os farmacêuticos, etc., não é? Que também foram sofrendo com esta dimensão, e portanto estamos a falar de um universo, se dizermos que até hoje a linha teve 75 mil chamadas, e portanto diríamos, se quiséssemos, não é, grosso modo dizer que foram cerca de 7.500, o que mostra bem daquilo que foi a necessidade de resposta, e é uma resposta imediata, não é? É um bocadinho aquilo que a Sónia dizia há pouco, não é, daquilo que é uma procura de ajuda, porque eu acho que é importante nós percebemos, enquanto falamos de burnout e falamos destas questões, perceber porque é que isto de alguma forma tem este impacto nas pessoas, porque às vezes a gente associa isto é só o muito trabalho, e não é só uma questão do muito trabalho, nós fomos ensinados a sentir-nos compensados com o nosso trabalho. E esta é uma das grandes causas até do burnout genericamente, e por isso já se discutia há pouco, não é? David também já dizia que este é um problema que se tem vindo a trabalhar nos profissionais de saúde há mais tempo. Ensinaram-nos isto, parece que a ideia, e foram-nos ensinando que nós vamos conseguir realização e satisfação com o nosso trabalho, parece que às vezes essa devia ser até a nossa primeira prioridade, e a verdade é que nem sempre conseguimos essa satisfação, e ela sobretudo não é imediata e não depende apenas e só de nós, e portanto isto cria à pessoa uma sensação de que está a falhar ou que precisa de fazer mais, e isto é que a faz entrar num ciclo negativo que leva a que de repente as pessoas ultrapassem os seus limites e cheguem a períodos de exaustão. E como é evidente em termos desta resposta à pandemia, isso é por demais evidente quando pegamos nesta imagem, perceber o que é que acontece numa circunstância deste género, porque como nunca acaba e nunca se consegue fazer as coisas como deve ser, e nunca conseguimos fazer as coisas tão direitas como gostaríamos de fazer, e temos que tantas vezes, não é, encontrar alternativas e encontrar outras saídas, dá uma sensação de falha e de frustração muito maior, o que aumenta evidentemente esta sensação de que eu preciso de parar mas não posso. Não é? Porque as pessoas sentem, só que não conseguem parar, estão sempre impelidas a continuar, porque no fundo, e neste caso concreto, há uma exigência enorme ao nível daquilo que é o trabalho, e portanto isto tem que ter impacto, não é? E nem que às vezes as pessoas possam ter nem se aperceber, isto tem que ter impacto, e portanto é evidente que este tipo de recursos são muito importantes, que é para apanhar a pessoa na hora certa, em que ela naquela altura precisa recorrer e tem um acesso fácil, um acesso rápido. É essencialmente isso. E esta terapia online, esta disponibilidade online, é para continuar, porque ela é rápida. É esse momento em que a pessoa precisa de ajuda. Miguel? Sim, é evidente que a ideia e a linha já foi montada e foi feita para continuar, e é evidente que não se esperam é depois de tudo isto estar ultrapassado que a percentagem de profissionais de saúde que recorre seja a mesma, como é evidente, e não quer dizer que seja um recurso obrigatório último, mas a linha SNS 24 é um recurso de emergência, chamemos-lhe assim, como é evidente. É um bocadinho, muitas vezes, em algumas pessoas, aproveitar a oportunidade. Às vezes eu lembro-me que quero pedir ajuda, depois embrenho-me outra vez e aquilo passou a oportunidade, e portanto haver um acesso rápido e fácil tem essa importância e tem esse valor. E depois é para situações, não é, de crise, objetivamente, cujo grande objetivo é tentar a compensação imediata quando a pessoa descompensa, não é? E depois fazer um encaminhamento quando existe essa necessidade para aquilo que forem os serviços que forem necessários fazer, não é? E, portanto, a resposta depois coloca-se a outro nível. Isto é para uma resposta imediata. Mas neste caso concreto, não é? Olhando aqui para a questão pandémica e para a questão dos profissionais de saúde, é percebermos que às vezes é aquele momento, não é? E aquele momento, se for uma chamada rápida, ajuda, porque o que é preciso é validar junto com a pessoa, o início do trabalho e da intervenção que se faz é validar junto com a pessoa que é natural que ela se sinta esgotada, porque as pessoas não se sentem no direito de sentir, parece que é uma falha, não estão a ser capazes, depois estamos sempre a fazer referenciação aos outros, achamos que os outros estão melhor do que nós, porque nós só sentimos, estamos a sentir, não estamos a sentir os outros, e portanto de repente, não é? Parece que nós é que somos fracos ou frágeis ou incapazes,
e que inevitavelmente começa a refletir-se depois naquilo que é nosso autoconceito e na forma de nós olharmos para nós próprios, e naturalmente aí pode entrar no campo da patologia, não é? E David, os médicos pedem ajuda aos médicos ou não? Ou tem este estigma, ou estamos numa altura de mudança? Os médicos não são uma população fácil neste sentido, não é? O médico não fica doente, é um bocadinho este chavão que existe quando se começa a estudar medicina. Portanto, o nosso projeto visa também ir um bocadinho a essas bases, tentar mudar um bocadinho esta cultura de que o médico é uma espécie de super-homem, portanto existe este ideal. Os médicos, pela nossa experiência, porque temos visto, automedicam-se bastante, portanto é uma das populações que tem obviamente um fácil acesso, não é tão fácil o pedido de ajuda assim, a não ser muitas vezes em altura de ruptura, e altura de ruptura estamos a falar médicos com várias patologias, como a população em geral, e portanto muitas vezes... Mas aperceberam-se dessa situação de ruptura agora na pandemia e este pode ser considerado um momento... Não, nós nas ações de formação que fizemos pelo país inteiro, nós temos uma linha direta do apoio ao médico, que é uma espécie de um e-mail ou de um contacto, e temos pedidos de ajuda aí. Várias descrições dramáticas de abandono da profissão e, portanto, de exaustão e de... Nesta altura da pandemia, eu acho que, quer dizer, quase todos os profissionais de saúde tinham um foco. Portanto, nós, nesta altura, ultrapassamos aquilo que são as nossas estratégias, ou vamos buscar a reserva de estratégias que temos para combater aquele flagelo, para dar resposta àquilo que são as requisições que nos estão a pedir. Portanto, nós estamos cansados, nós temos trabalhado muito, mas sempre com este objetivo deste foco, que é este bem maior de conseguir, de alguma forma, ajudar a população e estarmos um bocadinho empenhados no ultrapassar desta fase. Em relação à equipa que montou no Santa Maria, e é o ponto de contacto que tem com a Sónia, que depois perceberam que estavam ambos a fazer mais ou menos a mesma coisa em hospitais diferentes e cruzaram informações. Como é que foi a experiência em Santa Maria? Sim, essa é uma... Em março, quando isto começou, nós percebemos que, portanto, nós temos um gabinete de saúde ocupacional e, muito bem, sem sabermos como é que isto estava toda a gente muitíssimo, com muito trabalho. E é importante aqui referir que foi iniciativa sua. Sim, de facto, eu fiz esta proposta à direção clínica do meu centro hospitalar e à administração, que obviamente foi imediatamente aceita, e com a ajuda do serviço de psiquiatria, portanto temos um psiquiatra também que nos está a dar apoio e a coordenar um bocadinho esta unidade comigo. Montámos internamente esta necessidade um bocadinho, como dizia Miguel, com uma facilidade muito rápida de acesso. Portanto, eu tenho um telefone interno do hospital e, portanto, é essa extensão que 24 horas está comigo, que a qualquer momento eu recebo, existe um e-mail, existem esta facilidade de quando a pessoa naquele momento está disposta a pedir ajuda, e eu concordo muito. Porque tem que ser assim. Deve ser assim, eu concordo muito com o Miguel, nesta facilidade que nós darmos às pessoas que se passar aquele momento, provavelmente podemos perder, entre aspas, este apoio e este encaminhamento para depois uma questão muito mais efetiva e um tratamento, se for caso disso, mas pelo menos uma atenção para este profissional, que muitas vezes demoram muito, protelam muito e aparecem-nos em estado que já com perturbação, que seria de evitar. A Sónia há pouco dizia que agora estamos na fase em que devemos oficializar as coisas que correram bem e as iniciativas que correram bem e as que são para o futuro. Eu acredito, o que é que quer dizer com isso? Eu acredito que neste momento estamos numa altura que precisamos de refletir o que aconteceu, refletir em que estado que estamos, em termos da sociedade, mas em termos no hospital, em termos das instituições, perceber o que é que correu bem, o que é que não correu bem.
Eu ainda há pouco tempo estive a fazer uma intervenção num serviço da linha da frente, porque aqui nós temos de facto de combater neste momento, como estamos, em 3 níveis, em nível individual, portanto apoio, como fazemos nas linhas de apoio, nas consultas, em que de facto há que dar uma resposta rápida, não é? Em termos de ansiedade, em termos de depressão, em termos de problemas, de conflitos, mas também temos que dar um apoio a nível dos serviços, e há uma heterogeneidade muito grande, tanto dentro do hospital, nós somos 6 hospitais, muito heterogéneos. No próprio nosso país há uma heterogeneidade muito grande também. Portanto, em cada local, em cada sítio, há que um olhar, um observar, e o psicólogo nisso é um elemento fundamental, porque nós temos essa capacidade, nós somos formatados para perceber e os processos e dar essa ferramenta também e percebermos a nível das administrações e a nível das formas como as coisas organizam-se e o que correu bem e o que não correu bem, fazermos um balanço e perceber o que é importante aqui para a frente a nível até da saúde. Portanto, intervir tanto a nível individual como a nível do grupo, dos serviços e a nível organizacional é de facto uma estratégia mais adequada neste momento. E um olhar e perceber que tipo de dispositivos é que já foram montados até noutros países e o que está a funcionar e olhar cada um de nós para a nossa realidade, trabalharmos com a ordem dos psicólogos, trabalhar com a ordem dos médicos, trabalhar com a ordem dos enfermeiros, que entidades, fundações, portanto, perceber que recursos e estratégias é que foram eficazes, que nós que tivemos estas iniciativas rápidas e que de facto implementámos, porque já tivemos e temos conhecimentos e essas capacidades, e perceber no terreno o que é que de facto foi importante, o que é que está a ser importante, e o oficializar é tornar de facto as estruturas acessíveis com alguma equidade em termos do nosso país. E na minha realidade que eu conheço, estamos de facto, e o Conselho de Administração já percebeu e acho que a nível nacional a importância da saúde mental nas organizações, em termos de recursos humanos, em termos de entender o que é que o profissional de saúde precisa, o que é que necessita, porque a questão do burnout é que acho que o Miguel nisso fez um apanhado importante do como é que funciona a nível da prática. Ainda hoje recebi um telefonema, portanto, porque é a tal prontidade de resposta, de validação de alguém que precisa de ser validado, de que se realmente estou a fazer bem, ou efetivamente será que o meu pensamento de querer, por exemplo, desistir é um desespero do momento, ou de facto é um recurso ou a necessidade de um recurso de uma estratégia local. Portanto, há aqui vários tipos de respostas e estratégias que têm que ser pensadas, repensadas e oficializá-las. Deixa-me voltar ao Miguel, porque há pouco, antes de começarmos esta conversa formalmente, estávamos a falar da iniciativa, de facto, David e a Sónia tiveram iniciativas e o Miguel dizia não basta só ter a iniciativa. É preciso o quê para pôr estas coisas em marcha? Porque, de facto, só os profissionais que estão no terreno é que sabem o que é preciso. E se calhar conseguem montar rapidamente as coisas e depois precisam do quê mais, Miguel? A crítica não era a iniciativa, as iniciativas são ótimas. A um crítica era a boa vontade. Essa questão. Sim. A crítica era ser só a boa vontade, não é? Exato. Isto depender da boa vontade das pessoas, porque é evidente que a boa vontade é ótima, mas a boa vontade tem que ser muito profissional. Exato. E ser profissional tem que se fazer as coisas bem feitas e naturalmente traz dificuldades e traz complexidades. E portanto, o que eu acho é que se a pandemia trouxe alguma coisa de positivo, não é estar com aquela ideia muito psicologizante de termos que tirar as coisas positivas de tudo. A pandemia é uma coisa má, ponto final, e portanto esperemos que não nos apareça outra no nosso tempo de vida. Agora, pronto, há coisas positivas e uma delas foi chamar a atenção para aquilo que é a importância da saúde psicológica, não é? E trazer no fundo ao espaço mediático estas questões, não é? Que eram raras, não é? Nunca tantos psicólogos de alguma maneira foram sendo hoje em dia ouvidos e termos a comunicação social a querer ouvir aquilo que a ciência psicológica tem, não é? Para trazer benefícios a este nível, porque percebemos que de facto somos vulneráveis todos a este tipo de coisas, não é? Que a saúde mental, a saúde psicológica não é algo
de pessoas frágeis que de alguma maneira depois de repente, por isso mesmo por serem frágeis é que acabam por se desequilibrar. Não, todos nós nos podemos desequilibrar em qualquer altura e em qualquer momento, desde que as condições se conjuguem nesse sentido, e por isso é muito importante haver respostas, não é? E mais, evidentemente, em tempos de crise. E portanto, aquilo que foram iniciativas, e todas estas iniciativas evidentemente mais, não é, circunscritas, mas temos que pensar evidentemente nas coisas de uma forma muito mais global, não é, e do país, para podermos ter respostas. Que tipo de estrutura precisa a nossa estrutura hospitalar, seja privada, seja pública? Eu acho que é preciso, e quando falamos de psicologia e do trabalho dos psicólogos, é preciso uma estrutura, que até agora não havia, não é? Nós fomos sempre remediando e tentando, não é, encontrar aqui e ali algumas respostas, mas nunca houve respostas integradas e uma verdadeira integração. Hoje em dia está-se a falar, e ouvíamos no outro dia o coordenador, não é, da saúde mental a falar agora finalmente de criar numa resposta integrada e pegar agora aqui naquilo que são os resultados, não é, de haver disponibilidade para, e sobretudo vontade política para, porque evidentemente nós percebemos que há uma escassez muito grande de recursos, nós não temos respostas, não é? E percebeu-se isso, e não é por uma questão de pandemia de não funcionar, é porque não há respostas, não há profissionais suficientes no campo, no terreno, que permitam dar a resposta pelo menos de uma forma equitativa, não é? Do ponto de vista, não é? Eu acho que todos nós sentimos isso, eu senti muito isso, eu trabalho hoje em dia só em termos de clínica, em termos privados, isso é um acréscimo muito grande de procura, não é? Só que o público não consegue dar essa resposta, evidentemente, porque não tem, e portanto isso é fundamental, se queremos naturalmente alguma equidade a este nível, e aquilo que se trouxe alguma coisa de positivo é percebemos que é mesmo necessário, não é um luxo, não é uma resposta às fragilidades individuais, é algo que é fundamental para uma sociedade que se queira funcionar. Recuperarmos da pandemia é recuperarmos as pessoas e é investirmos nelas, porque o grande impacto que isto traz é nas pessoas, não é noutra coisa, não, de maneira nenhuma, pelo menos. Eu acho que hoje em dia todos vamos percebendo isso. Vamos falar com o David sobre essa questão da estrutura. Existe uma estrutura montada vocês estão a falar de equipas. Existe uma estrutura, uma coisa apostos para qualquer situação de emergência nos hospitais? Devia existir esta oficialização de que eu falava com a Sónia? O que é que o David acha? Sim, acho e acho que ninguém... E acha que é desta? Acho que ninguém poderá estar em desacordo com isso. Ou seja, nós estamos a falar muito especificamente dos profissionais de saúde, e é desse terreno que eu quero falar. Tem que existir uma estrutura integrada. Não sei, se calhar existem os serviços de saúde ocupacional e será, se calhar, os serviços de excelência para fazerem esta integração, para apostarem em mais recursos, que não existem, para integrar, se calhar, redes intra- ou inter-hospitalares. Uma das coisas, das perguntas que me fez há bocadinho e eu não respondi, tinha a ver com esta ligação que por acaso... Eu e a Sónia conseguimos durante a loucura do confinamento. Durante a loucura, há um ano atrás, e que foi super ansiogénica, ou neste caso super validativa do que é que ela estava a fazer, e eu estava a fazer a mesma coisa, e que o nosso contacto e a nossa troca de experiências foi muito securizante numa altura que estávamos um bocadinho a tentar perceber como é que isto se geria. E, portanto, esta rede integrada, nós temos até exemplos de doentes que eram do centro hospitalar da Sónia, que tiveram contacto com o marido que estava internado numa... Portanto, eu acho que esta integração tem que ser feita. Mais do que uma estrutura forte e finalmente pensar-se que os profissionais de saúde são pessoas, são vulneráveis, têm as mesmas vidas que qualquer outra pessoa, integrar estas estruturas e fazê-las de uma forma muito longitudinal. Nós vamos mais do que... olhando muito para o futuro, não é? Isto parece que é aquela camada das pandemias, uma em cima da outra. Primeiro a infecciosa, que ainda cá está, que não sabemos quando é que vai sair, depois a económica, depois a social. E, portanto, eu acho que é a altura mesmo ideal para montar estruturas de prevenção, primeiro, de apoio
nos cuidados primários, porque aquilo que se sabe é que o que aí vem em termos sociais e económicos está claramente correlacionado com uma pior qualidade de vida das pessoas e com um pior prognóstico em termos de saúde mental. E, portanto, a mim preocupa-me mais o impacto da pandemia na questão económica e, por sua vez, na questão da saúde mental, do que propriamente a pandemia sozinha. Mas não podemos ver, portanto, eu olho para isto como várias camadas pandémicas e, portanto, eu acho que estamos na altura certa pela necessidade que a pandemia trouxe, pela exigência que nos trouxe como profissionais, por trazer a descoberto aquilo que toda a gente já sabia, que a saúde mental não é o parente pobre da saúde, como diz a OMS, não há saúde sem saúde mental e, portanto, de uma vez por todas olharmos para isto e, obviamente, os profissionais de saúde não são pessoas diferentes das outras, até pelo contrário, a tarefa que o profissional de saúde tem exige os recursos emocionais muito maiores, porque está a lidar com o sofrimento humano, com a morte, com horários. Portanto... Eu ontem estava a ver uma reportagem que está a ser criada a especialidade de médico de urgência. Meu Deus, se há pressão, é na urgência. Os médicos, se a estrutura estiver montada, vão procurá-la? Vão e mais, os médicos querem. Inclusive, nós neste momento estamos a tentar criar uns grupos, porque há médicos que de facto estão muito direcionados para este tipo de intervenção e a procurar dar resposta. Eu queria só deixar 2 apontamentos que acho que é bastante para ficar claro. Estas linhas de apoio e este tipo de intervenção rápida não são terapias. Portanto, uma coisa de facto... São de facto SOS. É uma resposta e é importante as pessoas perceberem o que há uma necessidade de facto de dar resposta e de validar no momento, e o que não significa que resulte para a maioria das pessoas, que são resilientes de facto, mas existe aqui um grupo, se calhar os tais 10% da saúde mental, que necessitam de uma intervenção especializada, psicológica, e sim, há várias terapias. Numa primeira linha. E depois, em relação à questão que estava a perguntar em termos de estrutura e de que forma é que poderemos eventualmente implementar, é importante, de facto, nas instituições criarem-se espaços como um gabinete de apoio ao profissional de saúde, assim como ao gabinete de apoio aos doentes, aos utentes, criar algo onde o profissional se possa, de facto, ter algum tipo de respostas, seja a nível de logística, seja em termos de recursos humanos, como se fosse um gabinete onde se dê respostas de encaminhamento a nível também da psicologia, da psiquiatria, portanto, que houvesse um apoio, um suporte para lhes facilitar a vida. Facilitar dentro das próprias instituições para que não se saiam. Em nível da psicologia, que haja redes, porque muitas vezes há o estigma e há o preconceito do próprio profissional ter ajuda dentro da própria instituição, o que me aparece quase todas as semanas, a dificuldade em pedir ajuda, porque há de facto crenças ainda e ainda há muito para fazer nos profissionais de saúde, assistentes operacionais, nos enfermeiros, nos médicos, portanto em todos os profissionais de saúde. E pelas mesmas razões dos doentes em geral? É porque é suposto estarmos bem. A pessoa que cuida do outro é suposto estar bem. Portanto, e o que de facto é antagónico, porque muitas das vezes esquecemos-nos de que nós também temos que cuidar e dar o exemplo à pessoa com quem estamos a cuidar. Eu acho que neste momento é fundamental trabalhar os profissionais de saúde e as pessoas em geral na sociedade no sentido de devolver um respeito e a confiança. E nisto é fundamental formarmos pessoas. Uma das estratégias que me parece ideal é formarmos pessoas e formarmos, por exemplo, agentes detectores de saúde mental nos locais. Pessoas que tenham formação em que possam dar nomeadamente, em que estejam em contacto com psicólogos, porque são, de facto, os profissionais que estão mais capacitados para ter este tipo de atividade, e que possam dar resposta no local e que possam dar estratégias, seja de formação individual, seja nos serviços, seja na rede, na sociedade, trabalhar também em rede. Parece-me que poderá ser um bom caminho, um bom passo para perceber em que... Deixe-me passar com essa ideia ao Miguel, que há pouco estava a dar uma formação. Acha interessante esta questão, por acaso este conceito, obviamente não é novo para si, mas de pessoas que detectam problemas, às vezes que nós nem sabemos. Este tipo de formação de prestar atenção.
Sim, isso é algo que eu acho que deve fazer parte até de toda a formação de base dos profissionais de saúde em si mesmo. E para isso temos logo à partida que ultrapassar o tal estigma, não é? Que não é o estigma da doença mental, que esse também existe, como é evidente, da pessoa que é tolinho ou não é tolinho. O que mais me preocupa é o estigma da fragilidade. O que nós temos em relação, sobretudo às perturbações emocionais, e quando falamos de burnout estamos a falar de potenciais perturbações emocionais, porque o resultado do burnout é esse. Não é? O burnout em si mesmo, como dizia muito bem o David no início, não é a doença em si, não é como entidade, é aquilo que provoca na doença relacionado com o trabalho. Não é? Que é esta questão da fragilidade, de que as pessoas que se deprimem e que estão tristes e que estão sem forças e que não conseguem avançar é porque são frágeis, porque não conseguem, porque nós dizemos sempre, já há muito tempo o povo diz, tristezas não pagam dívidas, não é? Diz coisas deste género e que nós todos temos aquela coisa e ainda há aquela ideia de que se a pessoa não é capaz é porque é preguiçosa ou porque tem pouco que fazer. Se tivesse muito que fazer não tinha tempo para estar doente. E isto acompanha, não é? A pessoa ansiosa é uma pessoa que é medrosa e que é frágil e que é incapaz. E é deste estigma que as pessoas fogem. É disto que as pessoas têm vergonha. E, portanto, é fundamental que as pessoas sejam validadas e este tipo de iniciativas também é importante e é fundamental que os profissionais de saúde tenham também alguma formação no conhecimento destes pressupostos, que é para conseguirmos que as pessoas ultrapassem esse estigma. Porque se ultrapassarem esse estigma é mais fácil pedir ajuda, é mais fácil aceitarem que de repente há uma altura na vida onde isto nos pode acontecer, porque isto se conjuga, isto está associado, evidentemente, a diferentes dimensões. Algumas que são geracionais, não é? Fala-se muito na geração do milénio, não é? E que tinha muito mais suscetível e muito mais exposta à questão do burnout, precisamente porque cresceu num contexto em que havia uma grande expectativa que tivessem sucesso e o sucesso é terem empregos muito bons e ganharem muito dinheiro, o que significa que depois, não é, evidentemente, sentem-se e vem um potencial de frustração que os faz ter que continuar porque só não conseguem porque não são suficientemente bons. E é isto que provoca as perturbações. Então é fundamental que as pessoas consigam aceitar e consigam compreender que há momentos em que não estão bem e que precisam de ajuda. E esta ajuda não é a questão de um tratamento muito especial, isto, aquilo, às vezes é uma forma de reestruturar a forma como estão a olhar a vida, é uma mudança nesse sentido, não é? E é uma intervenção que pode ser necessária, não é? de meio a longo prazo, ou muitas vezes é apenas e só a aceitação e o reconhecimento de si próprio e dos seus próprios sinais, que pode fazer com que depois a pessoa consiga aprender a gerir melhor algumas destas dimensões, a perceber que se calhar é importante de facto até marcar na agenda que tem que estar com os amigos de vez em quando, ou que tem que fazer não sei o quê, porque inevitavelmente isso se torna tão prioritário como algumas das outras coisas, porque as outras coisas não podem ser feitas como deve ser. E isto sim, eu acho que é aquilo que chamamos hoje a psicoeducação e que hoje falamos muito naquilo que é o autocuidado, não é? Que é as pessoas promoverem e terem atenção ao seu autocuidado, que é conseguirem pensar sobre si próprias, sobre aquilo que acontece, o que sentem e o que não sentem, e sobre estratégias que às vezes são coisas muito simples, que podem naturalmente fazer e que têm uma diferença tantas vezes determinante entre a saúde e a doença, que é isso que no fundo pretendemos evitar. Quando há doença, que não é a maior parte dos casos, precisamente, bem, então aí existem os profissionais e os psicólogos, essencialmente, a este nível, que naturalmente terão que intervir. David, este estigma combate-se por dentro, explicando estas coisas de que o Miguel falava. O autoestigma é um estigma importante, portanto, eu acho que o Miguel estava... É o primeiro deles? Sim, claro. Portanto, existe um estigma externo nesta coisa do psi, não é? Do ir ao psi, e, portanto, como dizia o Miguel, há aqui uma... Eu acho extraordinário que os médicos tenham isso, não é? Nós esperávamos que os médicos... Eu acho que os médicos, apesar de tudo... Já sei que são péssimos doentes. Eles têm um bocadinho isso com a parte física também, ou seja, mas isto tem a ver com uma mudança que eu acho que tem que ser feita e que está a acontecer? No próprio ideal, ou no ideal que é passado para o estudante de medicina e para quem vai para a medicina. Portanto, começa aí. O ideal, o estudante entra na faculdade de medicina já com uma quase em carga, burnout, onde passa pelos bustos todos que a faculdade de medicina, do ponto de vista muitíssimo clássica, tem, e, portanto, há aqui um idealismo da profissão que depois não se concretiza na efetividade. Aquilo que os estudantes
idealizam e é vendido como aquilo que vai ser a profissão, muitas das vezes não é isso que acontece. E este choque, este confronto, muitas vezes dá com que, de facto, o trabalho, não é por acaso que há muitos médicos que escolhem especialidades onde não há, mais técnicas, onde não têm contacto com o doente, porque, de facto, é difícil para eles. Portanto, existe aqui uma quantidade de mudanças que podem ser e que devem ser pensadas. Mas, olhando um bocadinho para o futuro e olhando um bocadinho para esta questão, eu acho que há coisas que nós podemos fazer já. Tais como? E é engraçado, Teresa, nós há bocadinho estávamos a falar de como é que o barulho de um ar-condicionado nos pode perturbar aqui. Portanto, há uma série de riscos psicossociais que estão perfeitamente identificados nos locais de trabalho. Os nossos hospitais, hoje em dia, que são coisas extremamente simples de fazer, não têm um sítio decente para os profissionais almoçarem. Os ruídos são imensos, o frio, o calor, etc. Portanto, há coisas... Eu gosto de olhar para isto em 3 perspectivas. Na individual, onde nós podemos colocar o que é que nós podemos fazer por nós próprios. E aqui entram os autocuidados. Aqui entram como é que eu próprio posso garantir este equilíbrio vida profissional, vida pessoal, na minha agenda, ter espaço para as várias dimensões. Um segundo nível, que não me parece assim tão difícil, tem a ver com esta questão das organizações, de identificar e combater os riscos psicossociais que muitas vezes são extremamente simples. É como é que eu chego ao hospital e tenho um lugar para estacionar e não preciso andar 1h30 à procura de... Ou como é que eu posso almoçar num sítio que tenha um resguardo destes fatores físicos, nomeadamente o ruído. E uma terceira, que acho que é fundamental aqui, que tem muito a ver com a parte mais política e mais social. Portanto, de facto, isto tem que haver mudanças. Umas que nós podemos fazer já e devemos, e outras, e que são fáceis de fazer, e outras mais de base, mais complexas, mas que têm que ser tomadas. Portanto, eu acho que há aqui este futuro todo pela frente. Deixa-me ouvir também a Sónia nesse sentido. Há assim coisas tão fáceis que podem avançar já? Eu concordo perfeitamente tanto com o Miguel como David. De facto, as coisas já estão a ser feitas, têm de facto de ser generalizadas e implementadas. Eu estava agora a recordar um diretor de um serviço médico, portanto, de linha da frente, que me dizia, para além destes fatores de risco psicossociais, ele dizia-me, Sónia, o que mais difícil para mim não é lidar com os doentes, não é lidar até com a morte, e nós fomos também formados para isso. O mais difícil para mim é as relações inter as pessoas. Isso também é um fator de risco psicossocial que neste momento está a ser difícil. E as pessoas... Isto não é só a pandemia que está a contagiar, não é só o Covid, é a forma como nós estamos a reagir aos fatores de stress, a forma como estamos a falar uns com os outros. A comunicação aqui é fundamental de ser trabalhada, porque estes fatores de stress psicossociais, sejam eles das tarefas, das escalas, que não são muitas vezes aquilo que nós pretendemos, a exacerbação das tarefas, portanto, o excesso de trabalho, mas o lidar com as pessoas, o lidar com o assistente operacional, com o médico, com a enfermeira, portanto, o respeito aqui nas equipas e o utente também, portanto, os doentes, o respeito para terem com os médicos e com os profissionais é fundamental. Mudar esta consciência, aproveitar toda esta onda de que fomos valorizados e que precisávamos de ser e manter, porque agora vai voltar, as pessoas estão a voltar aos hospitais não só pelo Covid, não é? Portanto, toda a dinâmica dos hospitais, e é importante perceber e respeitar os profissionais para que uma das consequências que de facto existe no burnout é a violência no local de trabalho, e de facto isso é uma coisa que temos também que nos debruçar, é a forma como estamos a comunicar, a forma como estamos, o respeito pelo profissional de saúde, porque todos nós, e qualquer profissional de saúde que está no hospital, e isso verificou-se, tem um altruísmo e de uma dedicação enorme aos doentes. Portanto, e o olhar que tivemos nesta pandemia foi precisamente isso. E existe aqui bons recursos, têm que ser trabalhados e que, de facto, dar voz tanto aos profissionais que estão no terreno e àqueles que nos ajudam nas entidades externas. E eu aqui concordo perfeitamente com... Deixe-me só ouvir no minuto final, Miguel, o tempo que nos resta, a sua opinião sobre o que se pode fazer já. Deixe-me só, se me permite, Teresa, voltar só um bocadinho atrás. A propósito da questão dos médicos e da dificuldade dos médicos, o sistema e a filosofia vigente na saúde que temos é o modelo médico.
não é? Filosofia médica, que é sintoma, não é? E, portanto, tratamento e cura, vá. E, de facto, o modelo psicológico, que isso é muito fundamental, traz coisas diferentes. Portanto, o médico está muito focado neste sintoma e, portanto, a procura que ele faz da intervenção é essa, e acaba por não valorizar, e é esse, no fundo, esse processo de mudança que eu acho que é muito importante, este sublinhado, que é muito importante deixar, que é trazer a filosofia daquilo que é nós conhecermos mais sobre as coisas e sobre nós próprios, para conseguirmos encontrar ferramentas para gerir e para lidar com elas. E não apenas esta ideia do sintoma, não é? E daquilo que inevitavelmente ele nos traz e que temos que viver desta maneira e temos que o encaixar aqui em algum rótulo que depois naturalmente nos acompanha e que nós não queremos vestir. E muito da resistência também se coloca aqui. E percebemos que às vezes são coisas simples e que têm a ver com a nossa vida e com a forma como vivemos a nossa vida e que há alternativas e há outras formas de viver e não ficamos apenas e só agarrados àquilo que é a segurança de uma norma do viver bem ou viver mal. Porque no fundo é muito disso que se trata quando falamos aqui destas dimensões. Não nos vamos esquecer que a medicina era muito focada e a saúde não eram muito valorizados, eram quase endeusados os profissionais de saúde. E hoje vivemos num modelo de sociedade totalmente diferente. E aquilo que era uma compensação que se dizia e que se achava que até o médico tinha quase a obrigação de viver para a profissão, estão a ver? O médico aquilo era quase como uma vocação, não é? E não tanto uma profissão, e as pessoas tinham que viver, e de alguma forma tiravam a compensação, não é? Que vinha depois daquilo que era o estatuto, que hoje não existe e que não acontece da mesma maneira nos profissionais de saúde, e vemos aquilo que ainda agora se falava da violência na medicina, não é? O questionar diretamente as decisões, as pessoas, e isto é violento do ponto de vista daquilo que é a sensação que as pessoas têm em função do enorme investimento que fazem no trabalho, da enorme formação a que têm que ser submetidos e os obstáculos e as coisas que têm que passar, e depois de repente verem-se questionados por este ou por aquele motivo, e isto traz dificuldades naquilo que é o nosso funcionamento, não é? Em termos profissionais. Então acho que passa muito por aqui, e passa muito por também, e quando respondendo à sua questão de futuro, e para não me demorar, não é? Também para conseguirmos começar a pensar agora numa reorganização das estruturas de saúde a este nível. Porque temos que pensar no que é isto da compensação, para além do dinheiro, que não é muito e é cada vez menos na medicina, porque também já não é o milagre, e temos que pensar nas outras profissões da saúde, vejam a enfermagem, não é? E as dificuldades que tem, e vejam os assistentes operacionais, e vejam evidentemente todos os outros profissionais de saúde. As compensações do ponto de vista económico não são suficientes para dizermos compensar aquilo que são alterações e que são naturalmente os investimentos pessoais tão grandes que têm que se fazer, e tem que se pensar nisto em termos de como é que é a compensação, como é que se gera a autonomia destes profissionais. Eu sinto que há um déficit cada vez maior da autonomia profissional, e isso é terrível naquilo que é a gestão destas dimensões. Não é? Se eu me sinto só a prestar um serviço, não é? É evidente que eu deixo de tentar ser excelente, e na medicina isto é tão importante, e passo a tentar ser só normal, e isto traz prejuízos para toda a gente, e se não, traz muitos prejuízos para a pessoa. Então nós temos que refletir profundamente sobre isto, eu acho que sim. Nós esgotámos aqui essa reflexão. Miguel, David, Sónia, obrigada pela vossa participação. Não se esqueça todas as conversas sobre saúde mental, nas mulheres, nos idosos, nos adolescentes e jovens e nos profissionais de saúde, disponíveis no site da Fundação. Fique bem.